Graça e paz, igreja. Vamos continuar com a lição com base na Epístola a Filemon. Nós estamos prosseguindo, versículo a versículo. Nós terminamos o versículo 2, em que a igreja que estava reunida na casa de Filemon é uma igreja que também precisava participar do assunto que estava sendo tratado aqui com Filemon. Como foi dito, é uma carta pessoal, mas não era uma carta privada, em que o assunto que estaria aqui sendo tratado seria de conhecimento de todos. Isso se deve, segundo alguns comentaristas, eu entendo também assim, que Paulo estava tratando também algo que poderia estar perdurando ali na vida da igreja. Então, nesse sentido, a igreja que está na casa de Filemon, ela é uma igreja que vai participar da decisão que Filemon irá tomar a respeito do escravo que fugiu. Então, Paulo quer que todos tomem consciência dessas decisões e que não haja mais nenhum sentimento que possa ali estar presente. No versículo seguinte, nós temos graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Segundo alguns dados estatísticos, mais de 260 milhões de pessoas estão passando por algum tipo de depressão. Ainda que nós possamos entender que a psicologia ela banaliza qualquer sentimento de tristeza como se fosse uma depressão absoluta na nossa alma, que nos torna refém das circunstâncias ao ponto de nós cometermos até mesmo suicídio, ou ao ponto de nós não desejarmos mais viver. Então o Evangelho ele é identificado como o Evangelho da paz. Nós recebemos a consolação do Espírito que nos dá paz. Então nós não podemos ser identificados com o mundo que jaz no maligno. A igreja manifesta a paz, porque essa igreja ela foi reconciliada com Deus. Por isso que o salmista, no versículo 11 do Salmo 29, de número 29, diz: o Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Essa saudação paulina, ela só é possível porque houve uma obra em nossas vidas, que é realizada pelo Evangelho, o Evangelho da paz, como está em Efésios capítulo 6, versículo 15. E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Lembre-se, esse Evangelho da paz é o poder de Deus. As mesmas palavras que criaram o universo, como diz o escritor de Hebreus, é as palavras que emitiram bênçãos sobre a sua vida. Não são palavras vazias. É a palavra de Deus que expressa o poder de Deus e que foi selado com o penhor do Espírito em nossas vidas. É por isso que o Senhor Jesus Cristo diz: deixe-vos a paz. Se Ele deixa a paz, como é possível um cristão viver como os demais no mundo? Mediante as circunstâncias, permitir que viva em desespero absoluto, como testemunho de uma absoluta negação das promessas de paz. Não é essa a identidade da igreja do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus diz: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Uma paz vazia de poder. Nós estamos aqui pregando o poder de Deus, não são palavras ao vento. Se você acha que apenas é uma repetição, você está enganado, porque a palavra de Deus não volta vazia. É o Espírito Santo operando no seu coração, no seu entendimento, para crer nessas promessas. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, deixamos cada dia com o seu mal. Hoje, no Brasil, só no Brasil, segundo os dados da OMS e do IBGE, são mais de 19 milhões de pessoas com algum transtorno de ansiedade. E o que é ansiedade? É você ficar na expectativa de algo que te incomoda, ao ponto de você perder a paz. E o que o Senhor Jesus Cristo ensinou sobre a ansiedade? Isso é típico dos pagãos, não da igreja. Nós vivemos cada dia com o seu mal, porque nós não estamos livres. Mas o que o Senhor Jesus diz? Eu venci o mundo. E Ele venceu o mundo para que quando você estiver aqui como igreja do Senhor Jesus Cristo, você seja mais do que vencedor. Ou nós somos uma congregação de perdedores? Jamais. Jamais. Por isso que a carta ela segue uma estrutura.
nessa saudação introdutória, as cartas paulinas e as cartas do Novo Testamento, elas vão mencionar a paz. Graça e paz. Então veja que a ordem, ela também revela um sentido doutrinário, em que a paz, verdadeira paz, a paz que este mundo não conhece, ela só é possível quando Deus manifestou a sua graça, nos tirando da miséria, nos tirando da escravidão. Nós estamos tratando de um escravo, e esse escravo, ele foi liberto de todas as amarras, ao ponto de agora ele ser considerado pela igreja um irmão amado. Aquele que era inútil, Paulo agora está devolvendo ele na posição de útil. Onésimo, como um escravo, assim como nós também nascemos em escravidão do pecado, nós fomos resgatados, sendo expostos no mercado de escravos, sem direito algum. Agora nós somos eleitos a filhos amados. Somos sacerdotes e também reis. A nossa posição, ela é dita na Bíblia como algo que procede daquilo que os olhos não viram e do que não subiu ao coração. A nossa expectativa para a glória, ela é maior do que qualquer peso ou qualquer circunstância deste mundo. Então a nossa paz e a graça que proporciona a paz, ela nos dá essa condição, mesmo diante das circunstâncias. Nós continuamos de pé, porque nós fomos fincados na rocha, na pedra angular. Então veja que o Novo Testamento, ele possui 27 livros, 27 escritos sagrados, sendo 4 evangelhos e 1 livro histórico. Nós temos 13 cartas paulinas, sendo que a carta de Hebreus, ainda há disputa sobre elas, e alguns entendem que ela é uma carta paulina, então somaria 14 cartas paulinas. Independente disso ou não, nós vemos outras cartas universais, que são 7, mais um livro com uma teologia apocalíptica, uma literatura apocalíptica. E todos eles seguem esse padrão, com uma pouca variação, em que nós recebemos da parte de Deus a sua misericórdia, a sua graça, para que a condição da igreja seja uma condição de paz. Porque nós éramos inimigos de Deus. Sendo inimigos de Deus, não existe paz. Como um homem pode ter paz e viver tranquilamente sendo inimigo de Deus, do autor da vida? É a mais terrível manifestação de tolice. Você achar que está tudo bem e ainda está em inimizade com Deus. E a gravidade disso, ela foi dissipada diante dos nossos olhos, porque nós entendemos a nossa condição anterior. Porque o Evangelho, quando ele penetra na nossa vida, ele abala os alicerces, as nossas estruturas. Quando nós nos chocamos em Cristo como pedra, nós somos reconstruídos na rocha. E aí, aquele momento que nós nos deparamos com a condição anterior de inimizade, faz com que nós ficamos desesperados. E é por isso que o Evangelho ele penetra no nosso entendimento, faz com que nós amemos essa verdade, que uma outrora perdidos, agora nós fomos achados. E nós temos um Salvador. Porque a mensagem do Evangelho é levar o Salvador. É levar o Salvador a alguém que está perdido. É levar o Salvador a alguém que está em completo desespero, sufocado pelos seus pecados, porque ele passa a compreender o pecado. Porque Deus transforma o seu interior, ele começa a amar a lei de Deus e ao mesmo tempo ele entende que ele falhou em amar a Deus e falhou em amar o próximo. Filemão será tratado no ápice de uma relação complexa entre um senhor de escravo e um escravo fujão. Nós vamos ver que o Evangelho ele penetra nessa relação e dissipa as inimizades. E Paulo sabe quem é Filemão, porque Filemão, sendo parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, ele vai manifestar esse amor. Um amor que supera todas as dificuldades que possamos ter uns com os outros aqui, nos nossos relacionamentos. Não há complexidade de relação que não possa ser curada pelo Evangelho. Por isso que nós somos uma comunidade
que exala o amor. Se nós não estamos exalando o amor, nós precisamos rever a nossa identidade como igreja. É por isso que nós não temos medo de tratar sobre a escravidão, porque todos nós éramos escravos. A Bíblia nos trata como escravos do pecado. E onde o pecado ele está presente como rei, há falta de paz. Por mais que você seja negligente com isso, uma hora você vai perceber que você está em desespero absoluto. Isso só é possível porque o Evangelho arranca as suas escamas, torna os seus ouvidos ativos, volta a te tornar racional, não um louco, um tolo. Isso só é possível porque o Evangelho é o poder de Deus. Então veja que nas cartas paulinas nós temos graça e paz. A variação está nas cartas pastorais, graça, misericórdia e paz. Não é diferente com a carta a Filemão, graça e paz. Nós temos a carta de Hebreus um pouco distinta, e ela parece um pouco com a primeira epístola de João, em que ela antecede os assuntos que serão tratados no seu primeiro capítulo. Então nós não temos a presença aqui da graça e paz, mas nós vamos ver durante todo o ministério do Senhor Jesus Cristo sendo exposto através da carta aos Hebreus, graça e paz. Porque Ele é o nosso sacerdote, aquele que intercedeu por nós. Nós vamos ver nas epístolas gerais, na primeira carta e segunda carta de Pedro, graça e paz vos sejam multiplicados. Nós vamos ver no livro de Judas essa variação, misericórdia e paz. Ora, não temos misericórdia se não temos a graça de Deus manifestada sobre as nossas vidas, porque Ele se compadece de quem Ele quiser. É graça. E o livro de Apocalipse, graça, paz. Porque o livro de Apocalipse, ou a revelação de Deus, é para nos consolar, não é para nos atemorizar. Aquilo que está sendo dito em Apocalipse é para o nosso consolo, ainda que muitas coisas ali sejam terríveis de se ouvir. Porque Deus virá como justo juiz. Mas fomos reconciliados, não há o que temer, não há condenação. E é por isso que a igreja, ela tem esse ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação é você, como instrumento de Deus, levar esta verdade de que o pecador precisa de um redentor. E todo esse ministério de reconciliação, como está em Efésios capítulo 2, versículo 3, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Isso gera em nós compaixão, o desejo de nós levarmos essa mensagem para que outros sejam alcançados. O ministério da reconciliação é você levar a paz. Cristo é a nossa paz para pecadores que estão necessitando de um redentor. Por isso que em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, e tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu, somos participantes dessa missão de levar a reconciliação e nos deu o ministério da reconciliação. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O mundo jaz em trevas, mesmo diante da luz que se manifestou aos homens. E o que a palavra diz? Eles amam as trevas, mas compete a você ser um instrumento de Deus, para que todos aqueles que Deus predestinou, chamou pela palavra de Deus. Porque o justo viverá pela fé, ao ouvir a palavra de Deus. E essa graça, ela não é uma obrigação para com Deus, procede do seu amor voluntário. Não é uma obrigação de Deus que Ele está condicionado a conceder a sua graça para que tenhamos paz. Procedeu da sua misericórdia, procedeu do seu amor, procedeu de um ato voluntário, gracioso.
E Ele nos chama das trevas para a sua maravilhosa luz, não porque merecemos. Não porque merecemos. Em Efésios capítulo 2, versículo 13 e 16, que nós lemos como essência dessa mensagem, diz no versículo 14 que Ele é a nossa paz. Não são as circunstâncias deste mundo que podem proporcionar uma verdadeira paz. Não são os nossos filhos, o nosso casamento, o nosso trabalho. Tudo isso pode escorrer entre os nossos dedos de uma hora para outra. Aqueles que você ama pode não estar mais presente no outro dia. Aquela segurança que você tinha no trabalho pode não estar presente na outra semana. E como você ficará na ausência desse ídolo que você criou? Isso é fundamental para nós, porque a ansiedade, a depressão é a substituição de Deus no centro dos nossos corações, se isso te dominar. É você viver pelas circunstâncias. Mas nós temos Cristo. A nossa paz, ela está condicionada a quem Cristo é. Aquilo que a Bíblia revelou sobre Cristo. E só para que nós possamos entender a importância de repetirmos isso sempre. O Evangelho deve ser sempre repetido. Para que você não esqueça sobre quem você crê. Quem é aquele que você crê? Quem é o autor da sua fé? Quem consumou a tua fé? Isaías capítulo 53, versículo 1 e 3 diz: quem deu crédito à nossa pregação? Nós estamos pregando aqui sobre um servo sofredor. E ele estava ali no madeiro, crucificado, e nós reputávamos ele como um aflito de Deus, ferido de Deus. Porque todo aquele que está no madeiro é maldito de Deus, mas não era culpa dele, era culpa nossa. O castigo que nos traz a paz, essa é a síntese do Evangelho, estava sobre ele, para que na sua morte, riscando a cédula que era contra nossas vidas, fosse cravada, e ninguém pode removê-la, porque não há mais condenação para nós. Satanás não pode pegar essa cédula e esfregar na cara da igreja fiéis à palavra. Ela foi selada com o sangue de Cristo, o sangue que tem peso eterno, infinito. A justiça que foi derramada sobre a sua vida. E aí você precisa ter em mente essa balança, em que as circunstâncias da sua vida vai estar em uma bandeja. O peso de Cristo vai estar na outra. Como você pode não ter paz se você olha para Cristo na tua causa? E só para que nós possamos entender que ele foi subindo como renovo, como a raiz de uma terra seca. Não tinha beleza e nem formosura. Olhando nós para ele, não havia boa aparência para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado. Isaías está fazendo aqui uma exposição que é um escândalo, porque o Messias representava filho de Davi. Filho de Davi, leão da tribo de Judá, rei eterno. E agora ele está apresentando que este mesmo descendente de Davi, ele seria massacrado, ele seria um servo sofredor, ao ponto de nós olharmos para ele e não acharmos nenhuma formosura, devido ao efeito do pecado. E aí a Bíblia, ela te direciona, mesmo diante desse servo sofredor, a entender os méritos desse servo sofredor, através de predicativos, adjetivos ou condições de atributos atribuídos a ele na palavra de Deus, que são inúmeros, incontáveis. Ele é o autor e consumador da nossa fé, Hebreus capítulo 2, versículo 2. Ele é a causa eterna da nossa salvação, Hebreus capítulo 5, versículo 9. Ele é o alfa e o ômega, Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Ele é a fiel testemunho, o primogênito entre muitos, o príncipe dos reis da terra, como está em Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Ele é o caminho, a verdade e a vida, João capítulo 14, versículo 6. Ele é o advogado para com o Pai, o justo, 1 João capítulo 2, versículo 1. Ele é um amado. Todas as vezes que a Bíblia fala de Cristo e a sua relação com o Pai se manifesta ao Filho como um filho amado em que ele se compraz. Ele é um amado, e nós somos amados nele.
Então ele é o Filho amado de Deus, em quem Deus se compraz, Mateus capítulo 3, versículo 17. As promessas que há em Deus são nele o sim, e ele também é o amém, como está em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Ele é o autor da vida que mataram por mãos injustas, como está em Atos capítulo 3, versículo 15. Ele é o apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão, Hebreus capítulo 3, versículo 1. Ele é o cordeiro imaculado e incontaminado, como está em 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. Ele é luz para iluminar as nações, mesmo que os homens odeiem. Essa luz que se manifestou aos homens. Ele é a luz dos homens, como está em João capítulo 1, versículo 4. Ele é a estrela da manhã, como está em Apocalipse capítulo 22, versículo 16. A estrela d'alva, como está em 2 Pedro capítulo 1, versículo 19. O verbo, o Logos, a palavra de Deus, como está em João capítulo 1, versículo 1. Ele é o Messias, que traduzido é Cristo, o herdeiro, aquele que é o descendente, aquele que veio para reinar e reinar eternamente. Ele é Cristo segundo a carne, Deus bendito eternamente, como está em Romanos capítulo 9, versículo 5. O Filho do Deus vivo. Ele é o Emanuel, como está em Mateus capítulo 1, versículo 23. O bispo de nossas almas, como está em 1 Pedro capítulo 2, versículo 25. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o noivo da igreja, como está em Colossenses capítulo 1, versículo 15, Colossenses capítulo 1, versículo 18. Ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, como está em Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Ele é aquele que os santos cantavam um novo cântico. E esse cântico dizia que só ele é digno de abrir o livro, como está em Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Ele é o filho do homem, que é senhor até do sábado, como Lucas capítulo 6, versículo 5. Ele é o filho de Davi, Mateus capítulo 1, versículo 1. Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, como está em Isaías capítulo 9, versículo 6. Ele é o pão que desceu do céu, como está em João capítulo 6, versículo 51. O bom pastor, o nosso bom pastor, como está em João capítulo 10, versículo 1. Ele é a pedra angular em que nós estamos assentados. A igreja fiéis à palavra, ela só faz sentido se nós estamos na rocha, como está em Efésios capítulo 2, versículo 20, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Ele é a plenitude da divindade. Nele não há imperfeição. Ele é Deus, e na forma de Deus assumiu a forma de servo, para que você reine com ele hoje, como está em Colossenses capítulo 2, versículo 9. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, como está em Colossenses capítulo 2, versículo 3. Ele é a primícia, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. Ele é o Redentor e Libertador de Sião, Isaías capítulo 59, versículo 20, e Romanos capítulo 11, versículo 26 e 27. Não tenha dúvidas sobre quem repousa a tua fé, sobre a paz que você tem como igreja do Senhor Jesus Cristo. Não tenha dúvidas sobre quem Cristo é, sobre o peso de Cristo. A nossa paz, ela repousa nessa graciosa presença de Deus na nossa vida, Emmanuel. Perceba que a nossa reconciliação, ela está fundamentada sobre quem Cristo é. E não apenas essas passagens, mas inúmeras outras nos faz ficar maravilhados sobre a grandeza do nosso Senhor, do nosso Redentor. Por isso que Isaías, ele vai completar do versículo 4 ao 6 desse cântico sobre o servo sofredor. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Depressão te define? As circunstâncias te definem? Não. Jamais. Porque nós fomos predestinados a sermos conforme a imagem daquele que nos chamou. Mas ele foi ferido. É claro. A justiça de Deus é implacável contra o pecado. E por causa das nossas transgressões, ele sofreu, moído. Isso quer dizer que quando você participa da Santa Ceia, aquele ato de você ingerir o alimento exemplifica o corpo que foi triturado para que você seja alimentado. Para que você seja alimentado. E você ainda diz que está com fome, que está com sede, se você tem um manancial de vida. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. E isso é motivo de nós estarmos preocupados.
Porque sabemos que a condição de alguém sem Cristo é uma tragédia. Nisto está o amor. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados, para que Deus fosse propício a mim, para que aquela inimizade que havia entre a igreja, para que Paulo pudesse dizer graça e paz verdadeiramente, como Isaías está aqui mencionando, isso só foi possível porque em Cristo é nas nossas vidas. E Filemão, ele vai ser lembrado disso. Nós vamos ver Paulo colocando tudo isso na balança para que Filemão perdoasse Onésimo. E qual o motivo de nós não perdoarmos hoje as falhas dos nossos irmãos? As nossas relações não são baseadas nas próprias relações, mas na nossa relação com Deus. Naquilo que Deus fez por nós. Na reconciliação que nós temos para com Deus, nós devemos praticar essa reconciliação com o próximo. E é por isso que Paulo, na sequência dessa saudação introdutória, ele vai dizer no versículo 4 que ele vai dar graças a Deus por causa de Filemão. E nós vamos tratar isso nas próximas lições, com base nesta carta. Mas o mais importante nesse momento é que você entenda que essa saudação, graça e paz, ela só foi possível porque nós temos Cristo. Porque nós somos o corpo de Cristo. E sendo o corpo de Cristo, nós fomos revestidos com os méritos e com a justiça de Cristo. Tudo aquilo que estava contra mim foi dissipado com o amor que Deus tem para conosco ao enviar o seu Filho. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome, porque não somos, Senhor, merecedores de tão grande amor. Graças te damos, Senhor, por entender cada vez mais o peso eterno e a supremacia do teu Filho. Te louvamos, te adoramos, te engrandecemos como o único Deus vivo e verdadeiro. Deus me predestinou a ser como Cristo.